Seguimos capítulo 15 do livro Comer, Rezar, Amar. O interessante em relação à minha aula de italiano é que ninguém, na verdade, precisa estar aqui. Somos 12 pessoas estudando juntas, de todas as idades, de todos os cantos do mundo, e todos vieram para Roma pelo mesmo motivo: aprender italiano só porque estão com vontade. Nenhum de nós é capaz de citar uma única razão prática para estar aqui. O chefe de ninguém disse: é fundamental você aprender italiano para podermos fazer nossos negócios internacionais. Todo mundo, até mesmo o sério engenheiro alemão, compartilha o que eu pensava ser o meu motivo particular. Todos nós queremos falar italiano porque adoramos a sensação que o idioma nos dá. Uma russa de expressão triste nos diz que está fazendo aulas de italiano porque eu acho que mereço alguma coisa bonita. O engenheiro alemão diz: eu quero italiano porque adoro a dolce vita, a vida bela. Só que com seu sotaque alemão duro, acaba parecendo que ele está dizendo que adora a dolce vita, a vida alemã. Coisa que tenho certeza de que ele já teve bastante. Como descobrirei ao longo dos próximos meses, na verdade, há alguns bons motivos para o italiano ser a língua mais bela e sedutora do mundo, e para eu não ser a única pessoa que pensa assim. Para entender o porquê, você primeiro precisa entender que a Europa era uma confusão de inúmeros dialetos derivados do latim, que aos poucos, ao longo dos séculos, se transformaram em alguns idiomas distintos: o francês, português, espanhol e italiano. O que aconteceu na França, em Portugal e na Espanha foi uma evolução orgânica. O dialeto da cidade mais proeminente se tornou aos poucos a língua oficial da região toda. Portanto, o que hoje chamamos de francês é na verdade uma versão do parisiense medieval. O português é na verdade o lisboeta. O espanhol é essencialmente o madrilenho. Essas são vitórias capitalistas. A cidade mais forte acabou determinando o idioma do país inteiro. Na Itália foi diferente. Uma diferença importante foi que durante muito tempo a Itália sequer foi um país. Ela só se unificou bem tarde, em 1861, e até então era uma península de cidades-estado em guerra entre si, dominadas por orgulhosos príncipes locais ou por outras potências europeias. Parte da Itália pertenciam à França, partes à Espanha, partes à Igreja e partes a quem quer que conseguisse conquistar a fortaleza ou o palácio local. O povo italiano se mostrava alternativamente humilhado e conformado com toda essa dominação. A maioria não gostava muito de ser colonizado por seus co-cidadãos europeus, mas sempre havia aquele bando apático que dizia: Franza o Spagna porque se magna. Acho que é assim que lê. Que em dialeto significa França ou Espanha, contanto que eu possa comer. Toda essa divisão interna significa que a Itália nunca se identificou adequadamente. Tá errado, vamos de novo. Toda essa divisão interna significa que a Itália nunca se unificou adequadamente, e o mesmo aconteceu com a língua italiana. Assim, não é de se espantar que, durante séculos, os italianos tenham escrito e falado dialetos locais incompreensíveis para quem era de outra região. Um cientista florentino mal conseguia se comunicar com um poeta siciliano ou com um comerciante veneziano, exceto em latim, que não chegava a ser considerada a língua nacional. No século XVI, alguns intelectuais italianos se juntaram e decidiram que isso era um absurdo. A Península Italiana precisava de um idioma italiano, pelo menos na forma escrita, que fosse comum a todos. Então, esse grupo de intelectuais fez uma coisa inédita na história da Europa. Escolheu a dedo o mais bonito dos dialetos locais e o batizou de italiano. Para encontrar o dialeto mais bonito, eles precisaram recuar 200 anos até a Florença do século XIV. O que
Esse grupo decidiu que a partir dali seria considerada a língua italiana correta foi a linguagem pessoal do grande poeta florentino Dante Alighieri. Ao publicar sua Divina Comédia em 1321, descrevendo em detalhes uma jornada visionária pelo inferno, purgatório e paraíso, Dante havia chocado o mundo letrado ao não escrever em latim. Considerava o latim um idioma corrupto, elitista, e achava que o seu uso na prosa respeitável havia prostituído a literatura, transformando a narrativa universal em algo que só podia ser comprado com dinheiro por meio dos privilégios de uma educação aristocrática. Em vez disso, Dante foi buscar nas ruas o verdadeiro idioma florentino falado pelos moradores da cidade, o que incluía ilustres contemporâneos seus, como Boccaccio e Petrarca, e usou esse idioma para contar sua história. Ele escreveu sua obra-prima no que chamava de dolce stile nuovo, o doce estilo novo do vernáculo, e moldou esse vernáculo ao mesmo tempo que escrevia, atribuindo-lhe uma personalidade de uma formação. Vamos de novo? Ele escreveu sua obra-prima no que chamava de dolce stile nuovo, o doce estilo novo do vernáculo, e moldou esse vernáculo ao mesmo tempo que escrevia, atribuindo-lhe uma personalidade de uma forma tão pessoal quanto Shakespeare um dia faria com o inglês elisabetano. O fato de um grupo de intelectuais nacionalistas se reunir muito mais tarde e decidir que o italiano de Dante seria a partir dali a língua oficial da Itália seria mais ou menos como se um grupo de acadêmicos de Oxford houvesse se reunido um dia no século XIX e decidido que, daquele ponto em diante, todo mundo na Inglaterra iria falar o puro idioma de Shakespeare. E a manobra realmente funcionou. O italiano que falamos hoje, portanto, não é o romano ou o veneziano, embora essas cidades fossem poderosas do ponto de vista militar e comercial, e sequer é inteiramente florentino. O idioma é fundamentalmente dantesco. Nenhum outro idioma europeu tem uma linhagem tão artística, e talvez nenhum outro idioma jamais tenha sido tão perfeitamente ordenado para expressar os sentimentos humanos quanto esse italiano florentino do século XIV, embelezado por um dos maiores poetas da civilização ocidental. Dante escreveu sua Divina Comédia em terza rima, uma cadeia de versos em que cada rima se repete 3 vezes a cada 5 linhas, o que dá esse belo vernáculo florentino, o que os estudiosos chamam de ritmo em cascata. Ritmo esse que sobrevive até hoje no falar cadenciado e poético dos taxistas, açougueiros e funcionários públicos italianos. A última linha da Divina Comédia, em que Dante se depara com a visão de Deus em pessoa, é um sentimento que ainda pode ser facilmente compreendido por qualquer um que conheça o chamado italiano moderno. Dante escreve que Deus não é apenas uma imagem ofuscante de luz gloriosa, mas que ele é, acima de tudo, l'amor che move il sole e l'altre stelle, o amor que move o sol e as outras estrelas. Então não é mesmo de se espantar que eu quisesse tão desesperadamente aprender esse idioma. Olha aí, Elizabeth Gilbert nos trazendo um pouco da história do italiano. Vê só, né? Então, quando a gente lê, quando a gente mergulha numa história, não é só aquilo que o autor vive, e que nem nesse caso aqui, né, de Comer, Rezar, Amar, mas existe também a chance de outros elementos serem colocados e serem trazidos. Por exemplo, essa questão histórica do idioma. Muito legal, capítulo 15. Então, agora, amanhã, capítulo 16.